Este vídeo é de autoria de Moara Brits e Tatiele Dávila da Silva e apresenta a cromatografia gasosa. Cromatografia gasosa. O que é? A cromatografia gasosa é um método de separação dos componentes de uma mistura volátil, onde a fase móvel é gasosa e a fase estacionária sólida ou líquida. A cromatografia gasosa é amplamente usada para análises quantitativas e qualitativas de espécies químicas e para determinar constantes termoquímicas, tais como calores de solução e vaporização, pressão de vapor e coeficientes de atividade. Um cromatógrafo é composto por uma fonte de gás de arraste, que é a fase móvel, e tem a função de carregar a amostra através da coluna. Ela não deve reagir com a amostra, fase estacionária ou superfícies do instrumento. Deve ser isento de impurezas que possam degradar a fase estacionária e deve ser compatível com o detector, para melhor funcionamento do mesmo. Os gases de arraste mais utilizados são nitrogênio, hélio, hidrogênio e argônio. O injetor é responsável por introduzir instantaneamente a amostra na coluna cromatográfica. A coluna cromatográfica é onde está presente a fase estacionária e ocorre a separação dos componentes da amostra, de acordo com o tempo de retenção do composto. O detector é responsável por detectar e quantificar as substâncias. Existem alguns sistemas de detecção: FID, ECD, NPD, entre outros. A utilização de cada um depende dos componentes da amostra que se quer identificar. Os detectores podem ser universais, que geram sinal para qualquer substância eluída, ou seletivos, detectam apenas substâncias com determinada propriedade físico-química. E ainda o amplificador de sinal e o computador, que irá receber o sinal e fornecer o cromatograma. Funcionamento. O funcionamento de um cromatógrafo é bastante simples. A amostra é injetada com uma seringa, entra na coluna onde está a fase estacionária. Devido à temperatura, os analitos são vaporizados e, de acordo com suas propriedades, são retidos na fase estacionária por determinados tempos e saem da coluna em tempos diferentes. Ao sair, os analitos são detectados e o sistema de dados proporciona um pico proporcional à sua concentração. Detector por ionização em chama, detector FID, consiste em uma chama de ar e hidrogênio que ioniza as moléculas da amostra. Os íons formados geram uma corrente que é convertida em voltagem, amplificada e captada pelo registrador. Ele é muito utilizado para a identificação de compostos orgânicos e hidrocarbonetos. Aspectos importantes. Para que se tenha um bom cromatograma, é necessário que os picos tenham uma boa resolução, ou seja, que a distância entre um pico e o outro seja ideal para se analisar. Por exemplo, no primeiro caso, os picos estão muito próximos e as bases estão se sobrepondo. No segundo caso, eles ainda não têm uma boa separação. O terceiro caso é uma boa resolução. Os picos estão bem separados, ou seja, a resolução deve ser no mínimo 1,5. A temperatura interfere na resolução. Fase estacionária. Ela deve ter, quando possível, características próximas das dos solutos a serem separados. O ideal é a fase estacionária seletiva, que deve interagir diferencialmente com os componentes da amostra, onde se obtém uma separação adequada de cada constituinte. Uma fase estacionária pouco seletiva dá uma má resolução. A polaridade da coluna
interferem no tempo de retenção dos analitos. Por exemplo, em uma coluna apolar, os analitos apolares têm maior afinidade com a coluna e ficam mais tempo retidos, enquanto que os analitos polares não são retidos e são os primeiros a sair. Materiais utilizados. Foi utilizado o equipamento GC17A da Shimadzu. A coluna utilizada foi a RXI 5MS, comprimento de 30 metros, diâmetro interno de 0,25 micrômetros, liner normal e a temperatura máxima 350 graus Celsius. Dados iniciais. O gás de arraste utilizado foi o hidrogênio, a temperatura do injetor 25 graus Celsius, a temperatura do forno 40 graus Celsius a 100 graus Celsius, a uma taxa de 10 graus Celsius por minuto, a temperatura do detector 40 graus Celsius, volume de amostra utilizado 1 microlitro, velocidade linear 1 ml por segundo, tipo de injeção split, o tempo de análise foi de 6 minutos e a amostra etanol, diclorometano e acetona em tolueno. Primeiramente, definiu-se o tempo morto, injetando o gás do isqueiro, ou seja, gás propano. Tempo morto é o tempo em que uma substância, o gás, passa pela coluna sem ter interação entre eles. O resultado obtido foi de 1,959 minutos. Após a determinação do tempo morto, foi realizada a injeção de soluções com concentrações conhecidas e obtidos os seguintes cromatogramas: 1 ppm, 2,5 ppm, 5 ppm, 7,5 ppm e 10 ppm. A partir dos cromatogramas obtidos, foi possível realizar a curva de calibração para cada substância presente na amostra. Curva do primeiro pico, o etanol. Curva do segundo pico, que é a acetona. E curva do terceiro pico, diclorometano. Após a injeção das amostras com concentrações conhecidas e a determinação das curvas de calibração para cada substância, foi realizada a injeção da amostra problema, obtendo-se o seguinte cromatograma e os resultados circulados em vermelho, onde o primeiro pico é o pico do etanol, com menor tempo de retenção, o segundo pico é o pico da acetona e o terceiro pico, com maior tempo de retenção, é do diclorometano. Após a primeira injeção da amostra problema e obtenção dos resultados, foi realizada a otimização do método, onde utilizou-se uma rampa de aquecimento de 15 graus Celsius por minuto até atingir 80 graus Celsius e, após 80 graus Celsius, uma taxa de aquecimento de 40 graus Celsius por minuto até atingir 150 graus. Na primeira análise, havia sido utilizada uma taxa de 10 graus Celsius por minuto durante toda a análise. Na otimização do método, foram obtidos os seguintes resultados circulados em vermelho. A partir dos resultados obtidos no cromatograma, é possível calcular a velocidade linear da fase móvel, dividindo-se o comprimento da coluna pelo tempo morto. Neste caso, foi obtida uma velocidade linear de 25,52 cm por segundo. Também é possível calcular o tempo de retenção ajustado de cada pico, subtraindo-se o tempo morto do tempo de retenção de cada substância. Os resultados obtidos para tempo de retenção ajustado foram, para o etanol, 0,139 minutos, para a acetona, 0,224 minutos e para o diclorometano, 0,353 minutos. Foi calculado o fator de retenção dos picos, utilizando a fórmula tempo de retenção dividido pelo tempo morto menos 1,
obtendo os seguintes resultados: para o pico do etanol 0,07, para o pico da acetona 0,11 e para o pico do diclorometano 0,18. A retenção relativa foi calculada a partir da fórmula TR2' dividido por TR1', onde TR2' é o tempo ajustado da substância que ficou mais tempo retida, dividido pelo tempo ajustado da substância que ficou menos tempo retida. A comparação, então, entre etanol e acetona teve o resultado de 1,61 e entre acetona e diclorometano 1,57. O fator de retenção para a condição cromatográfica otimizada obteve os seguintes valores: para o pico do etanol 0,079, para o pico da acetona 0,119 e para o diclorometano 0,178. Concentração dos analitos na amostra. Utilizando as equações encontradas na curva de calibração para cada pico, foi obtido os seguintes resultados: para o etanol 0,868 ppm, para a acetona 0,860 ppm e para o diclorometano 1,459 ppm. Tendo em vista que os valores encontrados para a concentração do etanol e da acetona ficaram fora da curva de calibração, não é possível precisar a concentração dessas substâncias na amostra. Pode-se afirmar que a concentração de diclorometano presente na amostra é de 1,459 ppm. A partir da determinação do tempo de retenção para cada substância presente na amostra, é possível concluir que o etanol tem uma menor afinidade com a coluna, pois teve um tempo de retenção menor, e o diclorometano, por sua vez, tem uma maior afinidade com a coluna, visto que o seu tempo de retenção foi maior entre os compostos.